Pessoal, boa noite a todos. A verdade é que sou eu que agradeço o convite, tá? Eu estou muito satisfeito, muito feliz de estar aqui com vocês. E, de certa maneira, essa é a primeira... A gente acabou de lançar o livro. E essa, para mim, está sendo a primeira apresentação do livro, tá? Então, para mim, de certa maneira, a noite de hoje aqui é, de certa maneira, finalmente a conclusão de todo o processo que deu origem a esse livro, né? E que foi um processo bastante longo, só a tradução dele levou mais de 6 meses, mas considerando edição, revisão, todo esse tipo de coisa, né? E esse é só o primeiro tomo, tá? São 7 tomos no total, tá? Então, eu já traduzi o volume 4, metade dos 7, mas estamos dividindo com outro tradutor, senão não ia dar tempo, né? Então tem outro tradutor também que fez o volume 5, 6 e metade dos 7. E eu comecei o 2 agora. Aí vocês vão perguntar, por que não lança em ordem? Né? Por que, né? Mas de fato está um pouco fora de ordem, né? O pessoal, quando a gente discutiu um pouco na editora, com a editora Sunderman, teve essa visão de começar pelos tomos que pegavam os períodos mais significativos, né? Também para atrair mais atenção, né? E depois a gente puxando para temas, pontos que são um pouco menos conhecidos nesse sentido, né? Eu arrisco dizer, pessoal, que isso, quando eu comecei a ler o original dele em russo, quando a gente começou a discutir a questão da tradução, e eu falei isso na época para o pessoal responsável na editora, eu acho que não existe livro mais importante hoje para se ler, para entender o tamanho do desafio que a gente tem pela frente e para entender como superar esse desafio do que esse daqui. Sinceramente, a minha opinião hoje é essa. Tá? Depois vocês me dizem se tem acordo ou não tem acordo com isso, tá? Mas de qualquer maneira, felicitar a regional, tá? A equipe aí que tomou a... E espero que a gente consiga organizar isso em muitas regionais por todo o país, né? E fazer essa propaganda que é mais do que necessária hoje. Bom, eu queria começar um pouquinho, depois... Tem tanta coisa para falar sobre esse livro que não vai dar tempo de falar tudo, tá? Mas vamos ver, depois a gente abre para perguntas e vamos direcionando mais pelo interesse de vocês, tá? Mas queria começar pelo tema do próprio nome do livro, tá? Por que ele se chama A Via Alternativa, ou A Via Alternativa ao Stalinismo, né? Porque é muito comum uma concepção hoje em dia, vocês já ouviram essa frase antes, né? Aquela, mas na história não tem ser. Já ouviram isso? Né? Não existe ser na história. É muito interessante porque o autor ele começa exatamente desconstruindo isso. Porque se a história não tivesse ser, isso quer dizer que tudo estaria pré-determinado desde o início. Entende? Numa visão de que a gente não cumpre nenhum papel na história e está tudo determinado, sei lá, uns acham que é nos astros, outro em leis imutáveis da economia ou alguma coisa assim, certo? E a verdade é que o livro desconstrói tudo isso e mostra que não só existia uma alternativa, mas uma alternativa que foi muito forte e de massas. Porque existe uma coisa hoje, um raro acordo entre todas as correntes políticas do mundo, tirando a gente, que tem de mostrar o stalinismo como uma continuação do leninismo. E nisso existe um acordo, obviamente, dos stalinistas, que querem pegar toda a autoridade moral do que foi o leninismo, do bolchevismo, da Revolução Russa, né, a primeira vez que os trabalhadores tomaram o poder no mundo, e incorporar para si essa autoridade. Mas também é a posição dos sociais-democratas, que ao querer criticar o leninismo e a tentativa dos trabalhadores tomar o poder e quererem convencer os trabalhadores que o correto é fechar acordos eleitorais com a burguesia para ter uma figura como Alckmin, como vice-presidente, e educar a classe trabalhadora de que isso está certo, na sua crítica, na tentativa de criticar a proposta dos trabalhadores tomarem o poder pelas suas próprias mãos, criticam o stalinismo e colocam como se o bolchevismo, o leninismo, né, o marxismo revolucionário fosse a mesma coisa. Mas também a posição dos liberais burgueses, das correntes liberais em geral, que dizem, vocês vêm aqui falar, que criticam, mas vocês são tudo, né, parte da mesma coisa, farinha do mesmo saco, né? Se não fosse o Stalin, aí é o Trotsky, que ia ter virado ditador, quando ele era chefe do Exército Vermelho, ele também usou do terror e coisas do gênero. É a posição da extrema-direita também, certo? É a posição da extrema-direita, tudo comuna, tudo vermelho, tem que fuzilar tudo, não é assim? Certo? A única corrente política que tenta desconstruir essa teoria é o trotskismo, aliás, nem todo ele, né? A corrente que hoje a gente representa aqui no PSTU, na Liga Internacional dos Trabalhadores, que mostra não que o stalinismo é diferente do bolchevismo, é diferente do leninismo, mas como é a sua antítese.
E que para o stalinismo conseguir se firmar e afundar todo o processo revolucionário, todas as conquistas que a classe trabalhadora teve na Revolução Russa, e ao fim e ao cabo restaurar o capitalismo naqueles países, sendo que os antigos dirigentes stalinistas se tornaram os grandes burgueses desses países hoje, os grandes capitalistas. Alguns desses países batem recordes de opressão e exploração da classe trabalhadora, como a China, por exemplo, certo? E outros, a Rússia não fica atrás nesse sentido, né? Para que o stalinismo pudesse realizar essa tarefa, ele necessitou exterminar o Partido Bolchevique. Porque não é uma coisa assim de que o processo de transição do que era o Partido Bolchevique e o que se tornou o stalinismo foi uma coisa lenta, gradual e, digamos assim, harmônica. Foi o oposto. Foi um processo, uma contra-revolução, e nisso o autor trabalha muito. Por que o stalinismo não foi um erro, não foi um desvio, foi uma contra-revolução destinada a destruir todas as conquistas da Revolução de Outubro e toda a memória da Revolução de Outubro. E que para fazer isso, Stalin teve que enfrentar quem? O Partido Bolchevique. E teve que destruir o Partido Bolchevique. E teve que matar 1 milhão de militantes. Como dizia o Trotsky, entre o bolchevismo e o stalinismo existe um rio de sangue. E essa história é contada ao longo de toda a obra do Rogojin. E nesse sentido é muito interessante, porque como parte da campanha, toda a campanha ideológica de todas as correntes políticas que eu falo, mas a gente é particularmente permeável por militar no dia a dia com as correntes de origem stalinista. Vocês têm uma ocupação da UP aqui do lado, por exemplo, certo? A UP é uma das que mais transmite essa posição, né? Aí a gente mesmo incorpora, e eu mesmo, por mais que tivesse lido, estudado, militando há muitos anos, tinha um pouco essa visão da oposição de esquerda, a oposição contra o stalinismo tem que sempre ter sido uma coisa pequena, certo? E o livro ele vai mostrar como a oposição a Stalin era algo de massas, de centenas de milhares de militantes. E é por isso, e não por outra razão, que foi necessário na União Soviética o chamado Grande Terror, nos anos de 36, 37, que vai ser o próximo tomo, que vai ser lançado, é o tomo 4, que chama 1937, que é o ano do Grande Terror, em que em apenas um ano 600 mil militantes são executados, né? Em apenas alguns meses, né? Muita gente tenta explicar isso como o Stalin era um psicopata. Não nego que tenha se tornado um psicopata, mas não é essa a razão, esse é o resultado, certo? A razão de ou era um psicopata, era um louco, é algo inerente ao marxismo, né? E não, no livro ele mostra muito bem que Stalin levou adiante esse massacre dos velhos comunistas exatamente porque ele teve que enfrentar uma resistência que era de massas. Ele teve que derrotar a Revolução de Outubro, toda a memória da Revolução de Outubro, todo militante, todo operário, todo trabalhador, todo estudante que tivesse a vaga ideia do que havia sido a grande Revolução de Outubro. É por isso que a contra-revolução stalinista foi tão violenta e tão massacrante. Mas isso é tema, como eu falei, do tomo 4. Tudo isso que eu falei aqui não é tema desse tomo. Esse tomo, ele vai tratar um tema que é muito menos conhecido por nós. Muito menos conhecido. Porque esse tomo aqui, ele vai do comecinho, ainda do período em que Lenin estava vivo, até o ano de 1927, quando finalmente a oposição de esquerda é derrotada. A oposição unificada é derrotada. Nesse período, nenhum militante da oposição havia sido preso ou executado ainda, ou torturado, ou esse tipo de coisa. E nesse sentido, é particularmente educativo esse livro, porque ele mostra como que se deu o processo gradual do Estado que chegou a ser o mais democrático da história da humanidade, em que o poder estava baseado nos soviets, que eram conselhos de trabalhadores e que decidiam tudo, e chegar até uma ditadura que, pelo grau de centralização, de totalitarismo, né, de violência, de repressão, só pode ser comparado à ditadura fascista. Esse livro ele mostra muito bem os primeiros passos nesse sentido, e isso é muito importante para a gente. Porque eu, quando era moleque e comecei a ler essa história, eu ficava em dúvida assim, mas como que um velho bolchevique foi se tornar esse monstro que destrói todas as conquistas da Revolução? Isso não entrava na minha cabeça. E a gente fica aí ficava procurando uma meia, como é que eu vou dizer,
uma meia teoria da conspiração que explicasse, mas será que o Stalin não era um agente da polícia desde o começo? Aliás, esse tema é discutido no texto também, não lembro se é nesse volume ou no 4, mas é discutido também, porque existem indícios disso. Mas, de qualquer maneira, ao ler esse livro, a gente percebe como não é necessário uma versão, digamos assim, mais exótica para explicar a questão, porque ele explica nos mínimos detalhes como os pequenos privilégios vão aos poucos corrompendo toda uma geração de militantes, né? E isso é algo muito mais próximo do nosso dia a dia do que a gente costuma pensar. Todo mundo aqui é militante e sabe o que foi ao longo dos anos de militância, quantas vezes e quantos militantes que nos pareciam muito promissores, certo? E a gente não viu abandonar esse caminho em nome de um aparatozinho sindical, de um aparatozinho parlamentar, certo? De um carguinho no governo. E o livro ele mostra muito bem esse processo quase molecular de início e como quando a gente vê o processo, já estava dado o processo da burocratização. Lógico, a burocratização ela não aconteceu como um raio em céu azul, né? Existe uma série de razões de fundo e que o livro vai explicar muito bem. A primeira delas é a derrota do processo revolucionário mundial, certo? Stalin se apoiou numa derrota. A Revolução Europeia, em especial a Revolução Alemã, tinha sido derrotada, a Revolução Russa ficou isolada num país atrasado, depois da Primeira Guerra Mundial e de uma guerra civil, a classe operária estava exaurida, seus melhores militantes tinham morrido na guerra, no fronte, certo? Então conta todo esse processo, mas de qualquer maneira é muito importante compreender esse processo molecular de como vão cortando as liberdades democráticas e vai se mudando a tradição do partido que chegou a ser o mais democrático da história da humanidade e se tornar numa ditadura, como eu falei, só comparável à ditadura fascista. E como que esse processo foi acontecendo. O Margarido, que está aqui há pouco tempo, publicou um texto na Marxismo Vivo que conta um pouco a história também do que era o centralismo democrático na época do Partido Bolchevique com Lenin vivo. E vale muito a pena ler, porque é o mesmo tema, e de como essas coisas foram sendo aos poucos destruídas. Então aconselho muito essa leitura. Por que é muito importante? Porque ninguém está imune a isso, pessoal. Ninguém está imune a isso. Eu vi gerações, não sou tão velho assim, mas assim, muitos militantes se corromperem, nem falar das outras organizações, certo? Então, coisas que são mínimas, que são básicas, que são lições que a gente deveria ter tirado de todo esse processo, essas não estão bem fortes entre nós. Por exemplo, quando a gente fala não ficar mais do que 2 gestões liberadas, por exemplo, no sindicato, certo? Ou um parlamentar, que a gente porventura eleja, manter o salário igual ao de um trabalhador qualificado, certo? Ou do salário que tinha na categoria. Vocês imaginam gente de outras organizações políticas falando isso? Algum sindicalista, sei lá, da CUT, um deputado do PSOL, alguém falando, não, mais de um mandato ou 2 mandatos é o máximo, né? Depois tem que voltar para a base. Isso é quase como é que eu vou dizer assim? Entende? Isso irrita eles profundamente, porque não tem nada que o burocrata odeia mais do que ser reconhecido como burocrata, né? Então ele sempre tenta esconder isso, né? O Trotsky falava isso, né? O burguês, ele gosta de ostentar a figura dele como burguês. O burocrata não, o burocrata ele precisa esconder a natureza social dele, né? Como um burocrata fonte de privilégios, né? E se fazer como se ele fosse parte ainda da classe trabalhadora. E por isso eu acho que o livro ele é muito importante no sentido de nos criar ou fortalecer os anticorpos que a gente tem em relação a isso, tá? Para entender esse processo e o quanto que esse processo é violento. Como tínhamos falado, eu passei muitos anos fora do Brasil, né? Eu passei 18 anos na Rússia. E agora eu voltei para a cidade que eu comecei a militar, Florianópolis, ficar um pouco mais perto dos meus pais também, né? Isso. E para mim é uma coisa assim meio realidade paralela, sabe aquele filme de ficção científica que, né? Parece que eu estou de volta ao mesmo mundo, só que noutra vida, assim, né? Repetindo um pouco. Então é muito estranha assim a sensação. Só que eu chego nas reuniões do movimento e eu vejo exatamente as mesmas pessoas, entende? Que estão desde aquela época, esses 20 e tantos anos, aqui fora, no mesmo carguinho, no mesmo negócio. Por exemplo, a gente organizou essa semana um ato muito grande, muito bom, em defesa da Palestina. Mas a reunião do comitê organizador era um dia de semana às 10 horas da manhã. Eu falei, povo, mas quem que trabalha, como é que vai conseguir participar de uma reunião dessas? O resultado é claro, porque é uma reunião para quem não trabalha. Entende? É uma reunião toda de liberados. Entende?
Então, ok, construímos um tremendo de um ato, foi muito legal. Mas isso já virou, como é que eu vou dizer, uma tradição. O pessoal dizia, pessoal, em Florianópolis existem tantos liberados do movimento sindical, nos sindicatos e tal. Se todos estiverem presentes no ato, já vai dar um bom ato. Entende a lógica da coisa? Entende? Essa lógica é a responsável. Como é que eu vou falar isso? Aqui entre nós a gente não precisa ficar contando o que é os males do capitalismo, certo? Saiu há pouco tempo, não sei se vocês viram uma notícia, um grupo de físicos fez todo um trabalho aí, analisando só uma variável, o ritmo de destruição das florestas do mundo. E eles chegaram a esta extrapolação de que a vida na Terra aguenta mais 40 anos no máximo. Certo? Eu estou dando só um exemplo. A gente olha pela televisão o que estão fazendo em Gaza hoje, certo? Ou o que é a guerra da Ucrânia, no meio da Europa, certo? O que foi... Não sei. Os exemplos são tantos, assim, sobre o que é a barbárie capitalista, mas a grande questão não é essa. A grande questão é por que o capitalismo está vivo depois de tudo isso. Por que é tão difícil a nossa tarefa de construir uma organização revolucionária socialista que possa superar o capitalismo e construir uma sociedade socialista? Mas é tão difícil, que muitos de nós, e isso é absolutamente normal, e ninguém precisa ficar constrangido com isso, às vezes começa a questionar se está certo tudo que a gente fala. A bater aquela dúvida, mas será que ainda dá jeito esse negócio? Entende? E o livro ele é muito importante porque ele dá toda a base ideológica para que a gente não entre nessa crise ideológica de compreender que todos os preceitos que estavam colocados na Revolução Russa estão corretos, são possíveis, não existe nenhuma lei genética, não está escrito nas estrelas que não seja possível realizar, e não existe nenhuma lei que diga que se a classe trabalhadora tomar o poder de novo, ela vai de novo, o processo vai se degenerar numa burocracia stalinista. Porque os bolcheviques tiveram que fazer isso, pela primeira vez, por um terreno desconhecido, certo? Os bolcheviques compreendiam o risco que tinha de serem derrotados. Lenin chegou a pensar a possibilidade de mudar a capital da União Soviética, lá por meio dos Urais, no meio das montanhas, e manter lá uma mini repúblicazinha socialista, protegida pelas montanhas, até que pudesse a revolução vencer na Europa. Porque entendia o risco, só que todos eles imaginavam que o risco viria da direita, certo? Que viria da burguesia, que viria do imperialismo. Não estava calculado o risco da degeneração interna do processo. E que o nosso inimigo viria de dentro e que destruiria tudo isso. E isso foi muito difícil de compreender. Nós devemos muito à oposição de esquerda, em especial a Trotsky por isso, né? Para a gente compreender esse processo. Hoje não. Hoje nós temos esses anticorpos. Por isso que a leitura e propagandear essas ideias é tão importante hoje. Porque se a classe trabalhadora, quando tomar de novo o poder e tentar uma nova experiência de construção do socialismo, ela não vai precisar de novo andar por um caminho desconhecido. Nós conhecemos cada passo desse caminho hoje. Então, a minha opinião vai parecer esquisito para vocês, mas a minha opinião é relativamente otimista em relação a isso. Hoje nós temos as lições que os nossos mestres não tinham. A classe operária da época não tinha a mínima noção, certo? E os grandes marxistas da época sobre que o risco da restauração do capitalismo poderia vir de dentro, certo? Que a burocracia, aquela burocracia que parecia tão necessária para ajudar a administrar o novo Estado, que ela se tornaria o agente da burguesia e do imperialismo dentro do Estado socialista, como um câncer até matar esse Estado e restaurar o capitalismo, e os agentes disso se tornaram os grandes burgueses naqueles países. Então essa é mais uma lição muito importante. A primeira, então, repetindo, como a oposição ao stalinismo era algo de massas na União Soviética, e por isso teve que ser massacrado, e por isso o terror e a ditadura stalinista, não porque fosse um psicopata, certo? Mas por causa da força que tinha a oposição marxista. Segundo elemento, a importância dos anticorpos e da gente entender esse processo, certo? Porque, pela nossa confiança de que processos revolucionários de outubro vão se repetir, certo? E a necessidade que a gente tem de estudar muito esse processo. Lenin e Trotsky falavam que se não fosse eles terem estudado a fundo a Comuna de Paris, não teriam conseguido levar a cabo a Revolução de Outubro. Hoje isso vale para nós. Se nós não estudamos a Revolução de Outubro e mais ainda a sua degeneração burocrática, nós não vamos ser capazes de organizar e estar à frente da próxima vez que a classe trabalhadora se levantar para tomar o poder.
Terceiro elemento, qual que é a grande sacada e o que tem de novo o livro? Para quem já leu muito, por exemplo, sobre todos esses temas, leu História da Revolução Russa, a Revolução Traída, né, as grandes obras do Trotsky, da oposição de esquerda, o que tem de novo aqui? O Rogowin, ele teve uma grande sacada aqui no livro, porque o Rogowin, ele era, contando um pouquinho sobre ele, porque ele mesmo era uma figura impressionante, eu não conheci pessoalmente, eu conheci a viúva, ela inclusive nos cedeu de graça os direitos autorais sobre o livro, né, a Galina Ivanova. Contou muitas histórias, se tiver tempo eu vou contar um pouco a parte de fofoca também, as partes divertidas que tem das histórias, né? Mas foi... Mas é muito interessante porque o Rogowin vivia sob a repressão, certo? Durante a União Soviética. E ele não podia, obviamente, dizer o que ele pensava. Não é só que não podia dizer, ele não tinha com quem trocar uma ideia a respeito, certo? Não tinha acesso aos livros, não tinha nada disso. Então foi todo um trabalho de um quebra-cabeça, de juntando pontas, do mínimo de informação que tinha, certo? E construindo o trabalho dele como sociólogo. Como sociólogo, ele estudava o tema da desigualdade social na União Soviética. E ele foi percebendo o problema de como toda a política do stalinismo foi uma política independente de todos os zigue-zagues políticos, mas como tinha um fio de continuidade nela, que era toda uma política voltada a maximizar as diferenças sociais e aumentar os privilégios da burocracia, ao longo de toda a história. Isso permitiu ao Rogowin ser o único dos que estavam na oposição, na época, ao stalinismo, dentro da União Soviética, a não capitular depois a perestroika, a Gorbachev, a Yeltsin, como os colegas dele. Porque os colegas deles faziam a seguinte associação: igualdade é coisa do stalinismo, certo? Que quis, tipo, como é que a gente escuta? Eu escutava polêmica com meus pais, quando eu comecei a virar militante, né? A história do nivelar por baixo, né? O comunismo é a tentativa de nivelar por baixo, vai ser todo mundo pobre, então, né? Era um pouco isso, socialização, né? da miséria. A socialização da miséria, esse tipo de coisa, né? Então, como se o stalinismo representasse isso, uma igualdade. O Rogowin tinha claro que o stalinismo era o oposto, era a defesa da desigualdade. E por isso ficou claro que a restauração do capitalismo, já no período da perestroika, certo? Ou na reta final ali do processo, metade dos anos 80 por aí, ele ia no sentido de dar um salto nos privilégios, certo? Restaurar o capitalismo, qual que era o sentido? Era aumentar ainda mais a diferenciação social. E por isso ele disse coisa que, sinceramente, fora da nossa tradição aqui, eu acho que ninguém mais disse. Que ele disse: a restauração do capitalismo é a continuação lógica do stalinismo na sua luta por 70 anos em aumentar seus privilégios. Restaurar o capitalismo e de burocratas transformar em burgueses. O que fez o Rogowin no final das contas? Ele aplicou o método do materialismo histórico à União Soviética depois da Revolução. Porque hoje, quem é militante do PSTU sabe que a gente está organizando um seminário sobre materialismo histórico, né? Não sei se você já tem grupos organizados aqui na regional, não sei como é que vocês estão fazendo. E esse debate ele tem a ver. Por que a gente voltou a estudar esse tema? Porque hoje existe uma campanha contra o materialismo histórico, uma tentativa de negar o materialismo histórico, ou como mínimo, restringir o materialismo histórico, como se isso fosse uma teoria que explicasse simplesmente o desenvolvimento da sociedade capitalista, burguesa. Mas não o que vem depois da tomada do poder. E essa foi uma política do stalinismo para negar que se pudesse fazer essa análise sobre o período com o stalinismo no poder. E o que fez o Rogowin foi isso. Foi mostrar que uma política do stalinismo ela estava a serviço da desigualdade social e da transformação, de tornar uma casta social que tinha surgido de dentro da classe trabalhadora, a burocracia, certo? De transformá-la, separá-la cada vez mais da classe operária, aumentando seus privilégios e a diferenciação social, até convertê-la numa classe social, a burguesia que restaurou o capitalismo no país. Por isso esse tema do seminário que está rolando, nossa, é muito importante, certo? No sentido de que o materialismo histórico é uma concepção muito mais rica do que simplesmente uma visão sobre a sociedade capitalista. Isso é importante também. O que mais? Tem um dado muito curioso aqui sobre o efeito que eu falei rapidamente, quando a oposição de esquerda foi derrotada em 1927. E nisso dá uma impressão de que todos nós fomos derrotados. De fato,
A Revolução Russa foi derrotada, junto com a derrota da oposição de esquerda. Mas a oposição de esquerda conseguiu coisas incríveis nesse sentido. A primeira delas foi salvar o fio de continuidade do marxismo revolucionário. Se não fosse ter se organizado uma oposição marxista consequente contra o stalinismo e levado àquela batalha, eu não sei o que seria de nós hoje. Porque nós não teríamos organizações tentando reconstruir a ideia do socialismo, e aqui, que seria da humanidade sem isso? Porque, pelo menos, enquanto existirem marxistas revolucionários como nós, tentando lutar para mudar essa sociedade, a humanidade tem alguma esperança. Entende? Então, esse foi um aspecto, mas teve outros aspectos que eu, pelo menos, não sabia, certo? Por exemplo, não fosse a luta, segundo Rogovin, não fosse a luta da oposição de esquerda nos anos 20, a burocracia stalinista teria restaurado o capitalismo na União Soviética no final da década de 20, que era a política aplicada pela ala direita de Bukharin e também junto pela ala stalinista, de recriar uma classe burguesa, eram chamados NEP-men, né? Então eram os homens da NEP, né? A NEP era a nova política econômica que recolocou alguns elementos de capitalismo para tentar dinamizar uma parte da economia depois da guerra. E Bukharin teve na época uma palavra de ordem que ficou conhecida como enriquecer, né? Enriqueçam, certo? Chamando a enriquecer. E essa política era uma política que levava à restauração do capitalismo a partir daí, a reconstrução de uma classe burguesa dentro do país. Foi a luta da oposição de esquerda, mobilizando a classe trabalhadora nas fábricas contra essa política, que obrigou a burocracia stalinista a dar um cavalo de pau, romper com Bukharin, certo? E ir para a industrialização e para a coletivização da economia. Então esse é mais um elemento bastante importante e eu diria motivo de orgulho para todos nós que continuamos a luta daquele povo. Mas tem mais uma coisa que eu queria falar que é bem importante, o tempo aí já está esgotando, que hoje existe, e os vizinhos de vocês são a prova disso aqui, ao ver, hoje existe uma tentativa. Quando eu comecei a militar, o stalinismo era uma coisa mal vista, tá certo? Ali finalzinho dos anos 80, né? Era uma coisa mal vista. E inclusive as organizações stalinistas, não, nós não somos stalinistas. Hoje é o contrário. Por quê? Porque a degeneração das correntes que não se diziam stalinistas, das correntes social-democratas, como o PT no poder, certo? Se desgastaram tanto que existem correntes hoje que tentam mostrar o stalinismo como se fosse a versão, como é que eles falam? A versão raiz do comunismo, certo? Que não cai nesse papo furado de democracia, de não sei o quê. Se tivesse mantido Stalin com o pulso firme, não tinha restaurado o capitalismo na União Soviética. Quando a verdade é o oposto. A gente escuta muito isso, certo? O pessoal da UP fala, não, o problema começou depois que morreu Stalin, com Khrushchev, né? E companhia que não tinha a mesma firmeza, né? Que eram uns caras meio mole, queriam ser democráticos, e vocês trotskistas são parecidos, porque ficam falando de democracia, né? Vocês ajudaram esses caras. É assim que eles falam, certo? Então, por isso é muito importante a gente entrar nesse debate sobre o que é o neo-stalinismo, porque a verdade é oposta do que isso. Stalin era muito durão com a oposição de esquerda marxista. E era um capacho das grandes potências imperialistas. Na Rússia, uma das coisas, quando eu morei lá, que mais chamava atenção, porque, óbvio, indo para lá, cada vez que eu vi um monumento à vitória na Segunda Guerra Mundial, isso me, como é que eu vou dizer, né, a derrota do fascismo e tudo isso, isso fazia, nossa, quero tirar foto aqui, né, e tal. Só que eu via que em todo lugar aparecia, né, lá eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Grande Guerra Pátria, 1941, 1945. Aí eu, mas a guerra não começou em 39? Por que eles começam a contar só a partir de 1941? Peguem alguém da UP e façam essa pergunta para eles. É porque de 1939 a 1941, a União Soviética com Stalin era aliada de Hitler na guerra. A União Soviética era quem fornecia matéria-prima, equipamento, armamento, instrutores militares para a Alemanha quando já tinha começado a Segunda Guerra Mundial. E só rompe não porque Stalin rompe, porque Hitler aproveita que acumulou muita força para isso e para tentar esmagar a União Soviética. Certo?
Então essa é a verdadeira história. Quem era perseguido na União Soviética não eram as correntes burguesas. Todo mundo foi perseguido, artistas e tudo isso, certo? Mas, por exemplo, a Igreja Ortodoxa funcionava. Essa que hoje é parte do aparato de Estado e que ela faz, como é que é? Vai benzer os mísseis que são jogados sobre a Ucrânia. Vai lá com água benta benzer os mísseis antes de ser jogados na Ucrânia. É bem isso que faz a Igreja Ortodoxa hoje, certo? Esses eram permitidos ou eram tolerados, certo? Outras correntes, ou escritores de direita, eram tolerados. Quem não era tolerado de forma alguma era a oposição de esquerda, a oposição marxista. Tinha um camarada, lá quando eu fui militar no POI, que era o nosso partido lá, o Partido Operário Internacional, na Rússia, velho camarada Slava, já faleceu. Não sei se alguém aqui chegou a conhecer, ele veio para o Brasil, Margarida, chegasse a conhecer o Slava, não? Chegasse, né? E eu perguntava muito como é que era militar embaixo daquele regime, né? E o Slava era um opositor àquele regime desde os anos 60. E ele contava de que ele tinha sido chamado pela KGB para depor, né? Então ele estava, a KGB de olho nele. Por quê? Slava? Porque eu ia para a biblioteca ler as obras completas do Lenin. Tudo muito ao contrário do que a gente pensa. Os caras da KGB, quem é que está indo ler Lenin na biblioteca? Quem é que faz esse tipo de coisa? Só um trotskista vai fazer isso. Por quê? Porque trotskista, para eles, é o sinônimo de quem seguia defendendo a memória da Revolução de Outubro. Não é à toa que, mesmo hoje, quando parece que o trotskismo, né, é muito pequeno, certo? Hoje no mundo, por que o Estado russo e Putin financia, não sei se vocês viram aquela série Trotsky na Netflix, não vejam, não vale a pena. Eu ia sugerir, não, vejam por curiosidade, não vejam, certo? Nem por curiosidade, porque é um lixo completo que repete todas as acusações da época. Por que o Putin perde tempo fazendo isso? Porque atacar o trotskismo é atacar a memória da Revolução de Outubro, é atacar a única corrente política que propõe que a classe trabalhadora tome o poder e instaure de volta a ditadura do proletariado. Não ditadura do proletariado no sentido que o stalinismo deu como uma ditadura sobre o proletariado, mas quer dizer o proletariado no comando, certo? Da sociedade. E por isso essa história, como eu falei, ela segue mais atual do que nunca, tá certo? Bom, não vou, já deu 30 minutos, chega. Vamos abrir para pergunta, porque daí eu vejo o que é o tema que interessa mais para vocês, não sei tudo. Tá certo? Eu só queria terminar com uma frase que me chamou muito a atenção. Isso está aqui nas notas biográficas, né? Na biografia do Ragov, que eu preparei, que foi a própria esposa dele, a viúva, né? Que me contou. Porque o Ragov, ele começou assim que cai. Eu perguntei muitas coisas, né? Mas e como é que ele via a história do fim da União Soviética, né? Com a perestroika, a abertura, o povo foi para a rua, derrubou o regime de partido único, e ela falou, isso me impressionou muito, porque eu comecei a militar naquela época, 89, né? E quando a única organização que eu via que dizia, né, que isso é parte da luta, uma continuação da luta pelo socialismo, derrubar a ditadura stalinista, e ela falou o seguinte, não, ele tinha muito claro que a perestroika era uma política de restauração do capitalismo e, ao mesmo tempo, tinha muito claro que a derrubada do regime do Partido Único abria a possibilidade para voltar a fazer o debate político e o combate por essas ideias. Quer dizer, um cara que compreendeu as coisas isolado, sem ter contato com ninguém, sem ter contato com o trotskismo internacional, certo? Compreendeu todas essas coisas assim ao final. O Ragov começou a escrever em 90, terminou o primeiro tomo, foi diagnosticado com câncer, disseram que ele só teria mais 3 meses de vida. A verdade é que viveu mais 5 anos, conseguiu fechar os 7 livros. Diz que faltaram 5 páginas do último tomo. Entregou na cama do hospital, no meio das sessões de quimioterapia e tudo isso, as últimas páginas manuscritas, manchada de sangue. Ela me mostrou essas páginas, porque ela guarda tudo arquivadinho, tudo, né, direitinho. E ele falou o seguinte: cumpri minha missão perante o passado, o presente e o futuro. Bom, o que eu posso contar para vocês? Eu que desde moleque, né, com 15 anos comecei a militar, e li as histórias da oposição de esquerda, com aquele romantismo todo que a gente tem de guri, toda aquela coisa, mas sempre parecia uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa meio distante de nós, tá certo? Uma coisa que estava muito longe no tempo. E eu digo assim, terminando com uma experiência pessoal, eu compreendi com esse processo a ligação direta que existe entre aquele processo e a nossa geração de hoje.
e que aqueles processos são fundamentais para a gente entender a realidade de hoje e poder agir sobre essa realidade para poder voltar a defender aquelas ideias. Então, nesse sentido, eu repito, eu acho que não existe livro mais importante para ser lido por qualquer militante revolucionário hoje do que a obra do Ragov. Os 7 volumes, vão se preparando. Vou voltar aqui para o Diego, então. Tem uma resposta fácil. Para todas as perguntas. A resposta é sim, tem tudo no livro. Tá? Essa é a resposta fácil. Tudo isso está no livro. Tá? Mas entrando daí nas perguntas em si, eu vou tentar pela ordem, tá? Porque tem muita coisa, tá? Vamos ver se dá. Primeiro, sim, o Ragov é trotskista, tá? Era trotskista, tá certo? Mas ele se tornou trotskista num processo próprio de ir aprendendo por conta própria e foi chegando às mesmas conclusões. É algo muito interessante nesse sentido, porque sem ele ter acesso, porque não, ele não tinha acesso às obras do Trotsky, certo? Às vezes ele encontrava um jornal da década de 20 numa biblioteca, lia uma coisinha e pescava, certo? Uma pecinha ali, certo? E foi tentando reconstruir, tá certo? A partir do momento que ele foi analisar o que era o crescimento da desigualdade social na União Soviética, e esse era o tema dele como sociólogo, e ele vê que toda a política do stalinismo estava voltada a maximizar a desigualdade social e os privilégios da burocracia, ele chegou à conclusão, a mesma do Trotsky, e nesse sentido, a gente tem que dar o braço a torcer, a capacidade do cara de sozinho chegar a isso, certo? Ele chegou à conclusão, a burocracia soviética, na defesa dos seus privilégios, deformou o Estado operário. Transformou o Estado operário num Estado operário deformado. É exatamente a conclusão do Trotsky. Um Estado operário deformado burocraticamente, certo? E a partir desse processo ele foi se aproximando do trotskismo. Aproveitou um outro momento de relativa abertura, certo? Como durante o período ali da perestroika e coisa assim, para ter acesso a um pouco mais de coisa. Então, no final dos anos 80, 87, 88, para vocês terem uma ideia de como ainda era difícil, em 1987, o Gorbachev faz um discurso elogiando e agradecendo a Stalin pelo seu combate ao trotskismo. Isso em 1987, certo? Mas nessa época, o Ragov começa a publicar os primeiros textos fazendo referência à oposição de esquerda, a Trotsky, à oposição de direita, a Bukharin, né, Zinoviev, Kamenev. Começa por o primeiro artigo dele sobre isso, é Trotsky e o debate sobre a arte. Ele pega um tema, como é que eu vou dizer, tangente, certo? Para ir acessando. E em 1990 já está publicando tudo. Tá? Trotsky e o problema da desigualdade social na União Soviética. Né? Isso está contado aqui. Tá? Logo no início tem uma nota sobre o Ragov, que eu falei para vocês, eu fiz ela em base às entrevistas com a viúva, né? E conta um pouco essa história. Tá? Então, sim, é um cara que se converteu totalmente ao trotskismo, tá certo? Se tornou trotskista, e assim que abre em 1990 as possibilidades, certo? Que cai o regime, ele tenta fazer contato e vai buscar a cadeia Quarta Internacional. Certo? E foi tentar. A Quarta Internacional. Certo? Foi tentar fazer contato. Como é que eu vou dizer? Foi tentar fazer contato conosco, certo? Só que quando ele chegou para procurar a Quarta Internacional, isso é toda a parte, e tem a ver com o que você falou, que eu vou tocar depois, Gilberto, certo? Sobre o problema do fio de continuidade, a Quarta Internacional ela já não existia mais. Existiam algumas correntes, como é o caso da LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores, que o PSTU faz parte, que reivindica a Quarta Internacional. E nesse sentido ele fez contato com uma das correntes que eu vou dizer assim, que pena que foi justo com essa, porque é uma das correntes mais reformistas dentro daquilo que foi o trotskismo, né? Que era uma corrente, como é que é o nome da corrente? É uma corrente baseada num grupo lá do Canadá, mas eu esqueci o nome agora. Tem um nome aqui, depois eu olho e eu pego, tá? Oi? Não, é um grupo do Canadá, é um cara, inclusive o nome dele é Mandel, mas não é o velho Mandel, é outro cara com o nome Mandel, e que ele morava na Rússia, inclusive, ajudando a construir a corrente lá. Mas, de qualquer maneira, foi tentar fazer o contato. Né? Então, quando a gente lê o livro, a gente fica impressionado, porque, eu diria, em 99%, a posição do Trotsky. Isso é muito curioso, porque eu falei, é o livro mais importante para entender a realidade. Bom, tem um outro que eu acho que está na banquinha ali, que é o Veredito da História, do Martim Hernandes. E ele fala lá que no momento em que se reestabelece, que cai o velho regime, e reestabelece o contato entre os marxistas do Ocidente e da antiga União Soviética, que esse encontro feliz nem sempre era fácil, porque em 70 anos de isolamento se construiu diferentes categorias, forma de pensar, forma de certo, e tudo isso.
Então seria de se pensar que as diferenças fossem ser grandes com um cara como o Rogov. E a verdade é que não. Eu notei 1 ou 2 detalhes aqui no livro que eu dizia, opa, isso aqui não está 100%, né? Agora, considerando o fato de que não tinha acesso a toda a informação, a toda a elaboração, eu acho impressionante. Eu digo para vocês assim, ó, com uma certa arrogância, se o Rogov estivesse vivo, o partido dele seria o nosso. Entende? Se ele tivesse tido contato. Isso é uma das coisas que dói um pouco, porque em 1996, quando ele morre, a gente já existia, nós já tínhamos um grupinho na Rússia, mas nós não fizemos contato com ele. Acho que a gente não sabia que existia, na verdade. Certo? E infelizmente outras organizações fizeram contato antes. Nós fomos fazer esse contato 2, 3 décadas de atraso com a viúva. Né? Então, é um pouco isso, dói um pouco. Agora é aquela coisa, né? Com toda a crise da Quarta Internacional, não estava à altura da tarefa que estava colocada quando finalmente a classe trabalhadora daqueles países se levanta para derrubar o stalinismo, né? Não existia uma internacional trotskista de massa por causa de todas as... Bom, isso nós vamos entrar, o problema do que foi a degeneração dentro do stalinismo, e esse é o segundo ponto que eu queria pegar, que tu tocasse um pouquinho. Tem um perigo aí nessa história sobre o problema da gente estar vacinado ou não estar vacinado contra a burocratização. Quando eu comecei a militar, a minha visão era a seguinte, tá? Sendo bem honesto para vocês. Não, a burocratização, ela foi por causa da derrota da Revolução Mundial, do atraso da União Soviética, a morte, como o camarada falou aqui, o Kiko, né? Falou aqui, né? O problema do isolamento da Revolução, a morte dos principais militantes da linha de frente da classe trabalhadora, né? A morte do Lenin, que teve o seu peso, todo esse tipo de coisa juntos. Está corretíssimo o que o camarada falou. Agora, isso não pode significar uma visão no seguinte sentido. Bom, já que não tem derrota da Revolução Mundial, já que não tem a morte do Lenin, já que não tem, então nós não temos risco de burocratizar. Não é assim. Porque nós vimos a burocratização do PT, nós vimos a burocratização do PSOL, nós vimos a burocratização de todas as correntes trotskistas que existem por aí, certo? E não teve derrota da Revolução Alemã para explicar isso daí. Entende? A burocratização, a partir do problema dos privilégios materiais, era um problema central. A gente, quando é jovem, a gente pensa, não, porque eu não me vendo, certo? Nunca vou me vender por meia dúzia de privilégios. Legal, massa. Se não tiver gente assim, a gente não constrói partido. Agora, quando a gente pega uma geração que já está velha, que passou tudo isso, que viu derrotas, que começou a militar quando tinha 15 anos de idade e hoje, bom, eu estou com 50 hoje, certo? E viu, mas cadê aquela revolução que eu achei que eu ia estar na linha de frente, né? Certo? Essas coisas começam a pesar, certo? Começa a pesar as coisas da vida, né? A gente vê as dificuldades que estão colocadas no movimento operário, no movimento sindical, certo? A gente vê que o processo de construção nosso como corrente do PSTU não é aquela coisa fácil que se imaginava, certo? Veio a crise do PT, 2013, né? O levando 2013, a crise do PT, agora é a nossa vez. O caramba, que era fácil assim, certo? Essas coisas não vão pesando, se isso tudo vai cruzado com crise ideológica, mas será que eu socializo? Mas será que ainda tem jeito? Mas a classe trabalhadora, será que a classe trabalhadora, a classe operária ainda é o centro? Mas hoje com novas tecnologias, mas e aquela história do golpe, foi golpe, não foi? Quando tudo isso vai pegando junto, e tem ali um aparato nas costas, esse risco é permanente, povo. Entende? Então nós temos que entender que a história da vacina não é que nós estamos vacinados, é que nós temos que tomar a dose da vacina todo ano. Entende? Aqui, ó, tá aqui, a dose desse ano. Vem 7 doses, certo? São 7 doses, certo? A gente não pode esquecer disso, porque esse é um risco que destruiu todas as organizações. A nossa experiência, ela não para na degeneração do Partido Bolchevique. A nossa experiência, ela tem que ser completada, aqui trata da degeneração do Partido Bolchevique, mas a nossa experiência se completa com a degeneração de todas as correntes. De todas as correntes. De muito ex-militante nosso, hein? Olha quanto ex-militante nosso aí que está no aparato, está ganhando dinheiro, está bem de vida, e ainda se acha que está fazendo alguma coisa boa pela classe trabalhadora. Certo? Então esse é um tema que eu acho bastante importante. O camarada tocou ali, eu vou um pouco mais rápido agora, né? Sobre citar a história da tal da convocação, ficou chamado isso como convocação de Lenin. Quando Stalin abriu as portas do Partido Bolchevique, para tudo que era tipo de carreirista e oportunista, certo? Isso ficou chamado como convocação de Lenin. Morreu o Lenin, em homenagem ao Lenin, nós vamos abrir as portas do partido para a nova geração, certo? Essa história está contada em detalhes aqui, tá certo? E o impacto que ela teve. Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem a história lá durante a Revolução de Outubro, que o Lenin foi acusado
de ser agente alemão. Né? Os mencheviques, o governo provisório na época, acusou o Lenin de ser agente alemão. Inclusive teve um processo sobre isso, certo? O tal do advogado que processou o Lenin por ser agente alemão é o advogado que depois vai processar a oposição de esquerda e processar o Trotsky por ser agente da CIA, ou agente do nazismo, ou agente do mercado japonês. É o mesmo advogado. É o cara que tinha aberto um processo contra o Lenin antes da Revolução, porque era um reformista descarado, certo? Um inimigo do bolchevismo. Esse cara depois entra na convocação do Lenin para ganhar um bom emprego. E Stalin se aproveita disso, porque como esse cara tinha o rabo preso com o passado, é um cara que está disposto a fazer tudo que o Stalin faz lá, certo? Senão o passado condenava, certo? Então isso para ter uma ideia do tipo de gente que eu estou no partido naquele momento. Bom, vamos ver o que faltou. Se o Rogov é bem conhecido na Rússia, é conhecido nos círculos da esquerda trotskista, tá? Não além disso. Aqui eu terminei a parte essa parte sobre as notas dele, né, com o seguinte parágrafo. Apesar de nenhum historiador sério ter questionado a correção histórica do trabalho de Rogov, sua obra não provocou mais do que um profundo silêncio na academia e na imprensa. Isso na Rússia. Né? Alguns poucos a definiram como a mais sólida obra sobre o período publicada em língua russa. A maioria, pela falta de argumentos para criticá-la, preferiu ignorá-la. Os poucos comentários sobre a obra, tanto de stalinistas quanto de monarquistas, assim como de liberais e de democratas, resumiram-se a acusá-la do único epíteto que lhe restou: trotskista. Certo? Então a verdade é que na imprensa, nos círculos da intelectualidade, esse tipo de coisa, se ignora a posição do Rogov, como se ignora a posição do trotskismo em geral. Certo? Isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui, rapidinho. Alguém comentou aí foi o Margarido, né, sobre Zinoviev e Kamenev. Isso é uma coisa que quem tem experiência no movimento sindical sabe. O burocrata mais perigoso é aquele burocrata bonzinho que parece muito democrático. Certo? Porque aqueles que são os cachorro loucos tem que expulsar, tem que botar para fora, né? Isso aí é tudo, estão fazendo jogo da direita, né? O PSTU era bolsonarista, são bolsonaristas, né, disfarçado de esquerda, sei lá, esse tipo de coisa. A base não compra esse tipo de discurso, entende? O problema é aquele burocrata. Não, pessoal, vamos ter paciência, o povo pode estar equivocado, mas tem direito de colocar assim a sua opinião, certo? O Stalin cumpria esse papel, certo? O Stalin era o cara que se aparecia por cima das frações, como um cara bonzinho, que escutava todo mundo, que era muito paciente, certo? E nesse sentido foi acumulando poder até poder fazer o que fez. Tá? Então o alerta, nesse sentido, do Margarido é correto. Existe todo um debate, esse debate está aqui, um debate sobre se foi correto fazer a frente com Zinoviev ou Kamenev naquele momento. A minha opinião é que foi correto. Certo? A partir do momento que os dois passaram para a oposição, mesmo com posições vacilantes e tudo isso, a minha opinião é que foi correto. Agora, esse debate ele existe. Se foi correto ou não foi correto. E eu acho que o livro trata bem desse tema aí. Tá? Alguém pediu aí... Tá, não vou poder falar de tudo, mas alguém pediu um pouco... assim, mais alguns detalhes sobre do que contava das conversas com a viúva, com a Galina Ivanovna, né? Teve uma história que me chamou em especial a atenção. Quando vocês lerem esse livro, tem um personagem aqui chamado Vrachov. Vrachov, em tese, tinha sido um membro da oposição de esquerda, o único que sobreviveu até nossos dias, até a década de 90. Morreu em 96. Quando o Rogov começou a estudar o tema e a publicar os livros, ele conseguiu fazer contato. Então esse cara ele era membro da oposição de esquerda, ele foi preso, foi enviado para a Sibéria, mas meio que por um milagre se salvou e ficou escondidinho. E assim que acabou, caiu o regime, ele foi lá e fez contato com o Rogov e contou muita história para ele. Quando eu escutei isso, da própria Galina, né, da conversa dele com ela, eu fiquei assim meio arrepiado até, para ouvir a história, porque eu estou dizendo, eu estou conversando com alguém que falou com uma pessoa que foi um dos trotskistas, lá daquela época, lá de 1923, daqueles que foi preso na Sibéria, e que por um milagre sobreviveu. Mas daí ela contou o resto da história. Isso é o que eles achavam quando escreveu esse livro, por isso não está nesse livro, nesse tomo. Isso vai estar em outro tomo, não lembro se isso chegou a ser incluído num dos tomos. E ela me contou. Esse tal desse Vrachov, ele era desde 1927, quando ele rompe com a oposição, e mesmo no período que ficou preso na Sibéria, ele era um agente da KGB. E agora, em 1996,
não faz tanto tempo assim, ele foi conhecer a Galina e o Vadim Eragovin, certo? Exatamente para continuar fazendo o trabalho dele pela KGB de continuar espionando o trotskismo. Entende? Isso ela me falou. Esse é o cara que eu tinha recebido dentro de casa. Ela era muito amiga da esposa dele. Ela era muito amiga da esposa. A esposa tinha o pai que tinha sido executado na época do stalinismo. O pai da esposa dela. Depois eles descobriram que tinha sido esse próprio Vratchov quem denunciou o pai da esposa dele para a repressão, certo? E assim foi executado. Eu pertencia em ela depois disso. Não, quando a gente descobriu, a gente rompeu o contato. Então ela até tinha uma certa curiosidade em saber o que a esposa ficou sabendo, porque a esposa tinha o pai como o herói, o exemplo do herói. Quando ela ficou sabendo que o marido, que viveu com ela 70 anos do lado, né, tinha sido o agente da KGB e o responsável por entregar o pai dela. Então é para vocês verem até onde chegaram os tentáculos do stalinismo, né, nesse sentido. Pessoal, vou ver se tem alguma coisa que eu esqueci aqui enquanto o pessoal, né, faz mais perguntas, senão... Vou começar pelo final, tá? Aqui que eu acho que é importante. Eu acho que o processo de burocratização começa imediatamente, tá certo? O Lenin, em 1918, tá, ele já usava o termo canalha burocrática para os funcionários do Estado. A verdade, a gente costuma colocar o Trotsky como o cara que se levantou contra a burocracia. Não, o primeiro a se levantar contra a burocracia foi Lenin. E Trotsky, inclusive, estava reticente a levar essa batalha no começo, tá certo? Quando ele vira, aí sim, aí é outra coisa, ele se torna o grande dirigente, porque ele era o grande bolchevique, mas ele não viu isso logo de cara. Quem viu isso logo de cara foi Lenin, certo? Com o tema das nacionalidades oprimidas no sul do Cáucaso, todo esse tipo de coisa, né? Daí a frase famosa que eles dizem, nós não temos um Estado operário, né? Nós temos um Estado, como é que ele usou a expressão? Não era Estado operário burocratizado. Esqueci qual é a expressão que ele usou na época, né? Mas então eu acho que o processo ele vem de muito antes, e por isso que eu estou dizendo, a vacina ela tem que ser permanente, certo? Porque nenhum de nós aqui é imune, tá certo? Se grandes bolcheviques, grandes dirigentes depois da própria Quarta Internacional, certo? Se burocratizaram, né? Ninguém é imune a isso, tá? Agora, o que é fundamental no que o Kiko tinha falado antes, tá? E que eu acho que é muito importante, a burocratização é um processo que começa logo de cara. E com o Lenin vivo. O Lenin faz uma autocrítica nisso. Nas cartas dele, no testamento dele, ele fala nas cartas sobre o Cáucaso, certo? Que eu estou em dívida e quero pedir desculpa a todos os povos do Cáucaso e todos os povos oprimidos, né? Pela expressão de chauvinismo russo sobre os demais povos, do qual eu deveria ter combatido e não combati, certo? Ele fala exatamente isso. Agora, o grande problema do peso que tem a derrota das revoluções, como tinha falado o camarada, certo? Por que a classe operária não conseguiu levantar a cabeça para enfrentar isso, esse processo de burocratização. E, nesse sentido, a explicação histórica é correta, entende? Porque se não tivesse sido a derrota da Revolução Alemã, não tivesse sido a derrota da Revolução Chinesa, certo? Não tivesse sido, pelo menos naquele momento, a morte do Lenin, certo? Não tivesse tido centenas de milhares de mortos na Guerra Civil. O processo de burocratização existiria. A burocracia conseguiria usurpar o poder do Estado e arrancar ele da mão da classe operária, aí estava aberta a questão. Entende? Então é um pouco nesse sentido. Agora, a burocratização, sim. Eu acho que é um processo inerente. Ali é o processo. É uma lição que os bolcheviques não tinham e que nós temos. Certo? Pessoal, quem é que nunca viu esses casos assim? Certo? Um cara que parece ser... tu que acabou de entrar numa diretoria de sindicato aí, né? O cara que parecia ser assim, um dos mais, que a gente mais botava fé e tudo isso, e se corrompe por umas coisinhas desse tamanho, certo? Eu lembro de um ex-militante, não vou falar o nome, ele foi expulso do partido e tudo isso. O processo de corrupção foi porque ele trocou o motor do carro do sindicato pelo motor do carro dele. Olha o tipo de coisa. O tipo de coisa para o cara vender todo o sonho de mudança da realidade, da sociedade, o futuro da humanidade, entende? Certo? Então isso é um problema nessa sociedade degradada, degenerada que nós vivemos, pessoal. Entende? Se a gente não tiver um controle absoluto sobre isso, da classe operária sobre seus dirigentes, certo? Eu mantenho minha plena confiança na classe operária nesse sentido. Para quem tem dúvidas sobre isso, o tema do fio de continuidade, né, Gilberto? Foi bem a tua pergunta que eu esqueci de responder na primeira parte, tá? E que eu vou dedicar agora. A gente viu a classe operária fazer coisas incríveis, assim. A Rússia, eu que vivei lá 18 anos, eu sei o que é o chauvinismo russo,
O sentimento de superioridade em relação aos outros povos, certo? De considerar que os outros são povos, certo? Mas de ver isso assim com os teus olhos não é uma coisa que eu tinha visto, sabe? Porque claro que no Brasil isso existe. O branco ele se sente superior ao negro no Brasil, mas esconde isso, certo? Esconde nos dias de hoje, ele tenta disfarçar isso, certo? Agora, quando eu vi isso, assim, a forma como tratam outros povos, né? Coisa que me chocou, por exemplo, na Rússia tem muitos Tadjik, Kirguiz, gente do Tadjikistão, Kirguistão, que é a mão de obra barata. Isso é gente absolutamente invisibilizada. Como é que fala? É assim mesmo, né? Certo? Andam de cabeça baixa, incorporaram para si. É diferente do povo negro nos Estados Unidos ou no Brasil, que nos últimos anos levantou a cabeça, não que começou a enfrentar, enfrenta há séculos, certo? Mas levantou a cabeça e não se considera, pelo menos para si, como um cidadão de segunda classe. Lá não, eles têm se incorporado. E os russos andam com a cabeça erguida no meio, achando que são os bonzinhos que estão dando emprego para ele porque ele está ali varrendo a neve, recolhendo a neve, entende? Então, esse sentimento é muito forte. O que os bolcheviques conseguiram na Revolução de dar a independência a todas as nações oprimidas que existiam no antigo Império Russo e convencerem a classe operária russa disso, de que isso era o correto, é uma coisa assim... Eu estive na Finlândia uma vez, quando eu tinha que viajar para mudar o visto, né? Aí eu fui para a Finlândia e num acaso, uma daquela sorte. Eu também, que a Finlândia é desse tamanho, né? Mas eu fui parar exatamente no bar, eu fui atrás tomar uma cerveja, tinha um bar que a estudantada ia, mais barato, porque aquele país é caro, que é um, né? E tal, e eu duro, né? Aí tinha um bar, não, a molecada vai para aquele bar. Eu fui parar exatamente no bar onde o Lenin tinha se escondido durante as jornadas de julho, aquela famosa foto dele de peruca escondido no bar escrevendo, tá? E essa foto está lá no bar, né? E tal. E aí eu vi que os finlandeses têm um respeito imenso para o Lenin, né? Por mais que a burguesia finlandesa tente negar isso. Eu perguntei, mas por quê? É o único país do mundo em que a massa sabe que leninismo e stalinismo são o oposto. Por quê? Porque Lenin foi quem deu a independência da Finlândia. Agora ele convenceu a classe operária russa de que tinha que dar a independência para a Finlândia. E a classe operária foi a favor. Então a classe operária é capaz de coisas impressionantes. Eu estava agora relendo para preparar um pouco a fala nossa no ato da Palestina, que foi ontem. Aliás, foi um ato gigante ontem em Florianópolis, o que me chamou a atenção. Tinha 2.000 pessoas, foi um ato em Florianópolis em apoio à Palestina, muita coisa. Eu estava relendo a carta de fundação da UNP, em que diziam: os judeus são bem-vindos à Palestina, desde que venham como iguais e não como colonizadores, certo? Ou, outro dia que eu li o que era a Constituição do Haiti, depois da Revolução Haitiana. Todos os lutadores pela liberdade do mundo, perseguidos em seus países, têm direito automático à cidadania haitiana. Está na Constituição do Haiti. Entende? Então, as coisas que a classe operária já fez são impressionantes. Não tem como a gente não ter confiança nisso. Entende? O problema é o problema da construção de uma direção para isso. E, nesse sentido, a pergunta do Gilberto é a mais difícil. Tá, e o tal do fio de continuidade. Por que passou 70 anos ou mais do que aconteceu aqui, 30, 40 anos desde a restauração do capitalismo, e continua sendo tão difícil? Essa é a pergunta difícil de responder, certo? Por que continua sendo tão difícil? Né? E aí eu acho que tem lições a ser tiradas disso sim. Uma é essa que a gente falou, que nós não somos imunes à burocratização. E é por isso, porque nós fomos perdendo gente nesse meio tempo que se achava que era imune a tudo isso. Certo? E quanta gente nós perdemos, não estou falando só do PSTU, estou falando, como é que eu vou dizer, quantos militantes que começaram como militantes de esquerda, revolucionário, bem intencionado, podia ser confuso teoricamente, mas bem intencionado, e se transformaram num corrupto completo, certo? Então esse é um elemento. Existe outro elemento, a nossa relação com o que era a União Soviética na época de Stalin. Era aquilo que nós queríamos construir? Esse é um debate que, inclusive, está nas páginas da Marxismo Vivo, mas é um debate que nós vamos voltar ainda, sobre o tema da ditadura do proletariado. O que aquele regime que existia na União Soviética tem em comum com o que nós defendemos? Esse é um debate em aberto, minha opinião é nada. Nada. Nós não reivindicamos nada daquele regime. Certo? Depois do que foi a degeneração stalinista, converteram a União Soviética em vez de uma alavanca pela Revolução Mundial, se transformou uma alavanca para deter a Revolução Mundial e preparar a restauração do capitalismo. Certo? Agora, esse é um debate aberto entre nós. Tá? Tem camaradas que têm posições diferentes, né? Vocês têm um especialista no tema aqui, que é o Margarido, certo? Se eu não me engano, uma parte dos textos foi tu que escreveu, ali, na Marxismo Vivo, não? Sobre o tema da ditadura do proletariado, ou estou confundindo?
Na minha opinião, nenhum artigo. Tá, ok. Não com outros ou com parte do texto oficial, não. Tá, tudo bem. Eu mesmo não li todos aqueles artigos ainda, tá? Eu estava fora na época, era a época que estava na Rússia e tinha menos acesso também à revista. Tá? Bom, avançando. O tema da visão de futuro. Eu acho que é bem isso aí. Vocês tinham colocado, foi tu que falou, né? Você chama da... Não. Érica. Isso, você, né? Érica, isso é um tema duro, sabe? Porque eu, quando era moleque, eu adorava... Quem lembra aí da velha Jornada nas Estrelas, lá dos anos 60, né? Não vi nos anos 60 não era nascido, mas vi depois, eu era fã, e não faz muitos anos eu reassisti aquela série inteira, os 60 episódios lá, e aconselho a todo mundo. Era uma visão de otimismo no futuro, e foi assim que eu cresci. Outro dia eu estava falando com o meu pequeno, não esse que está aqui, o Max, o Dani, que é o mais novo, quem estava no Congresso da Paulutas conheceu a peça, né? Como é que era a visão de futuro dele, porque a minha visão de futuro era aquela, a Federação da Terra, certo? Conquistando o espaço, tudo isso. O Dani falou, não, no futuro vai ser tudo que nem naquele filme O Wall-E. Lembra o filme O Wall-E, aquele robozinho que juntava lixo, o filminho da Disney? Né? Tudo destruído, tudo acabado. Entende? Como é que a gente vai reclamar do que essa juventude... Essa é a visão que tem na cabeça. Por que é tão popular hoje em dia tudo isso de anti-utopia, distopia e todo esse tipo de coisa? Né? Entende? Se a gente não reconstrói toda a ideia de que sim, existe alternativa a tudo isso, entende? Se a gente não reconstrói isso, aquilo que eu falei, quantas décadas a humanidade tem pela frente ainda? Entende? Não é uma coisa para um futuro distante, nós estamos falando da geração dos nossos filhos, povo. Entende? Se a gente não reconstrói isso, e quem mais que vai reconstruir se não for nós aqui? Entende? Mas ninguém. Só como eu falei, a classe operária deu mostras de combatividade, de solidariedade, esses exemplos que eu estava dando, impressionantes. Entende? Então, no que depende da classe operária, desculpem, a classe operária fez tudo o que ela tinha que fazer. Quem não fez tudo o que tinha que fazer fomos nós. Entende? É nós que não estamos à altura. E paciência, nós vamos ter que levar essa tarefa sem estar à altura. Entende? E é o que está colocado. Nesse sentido, eu repito o que eu falei, considerando tudo isso, que é a experiência nossa diária com a classe trabalhadora e as lições que a gente tem a extrair de tudo isso, se a gente não passar batido por elas, eu acho que nós temos direito a um certo otimismo, certo? De corrigir uma ou outra coisa entre nós, certo? E ir para essa batalha de peito, como é que eu vou dizer? De cabeça erguida, como é que a gente fala? Peito estufado? Peito, né? Aberto. Peito aberto, isso, né? Porque nesse combate a razão está do nosso lado, povo. Entende? Não está do lado do stalinismo. Um companheiro que hoje dirige, vou concluir aí com a pergunta sobre como que é construir a militância lá na Rússia, tá? Que você fez. O companheiro que hoje dirige, o companheiro Misha, é um operário da indústria da alimentação. Alguns camaradas aqui talvez tenham conhecido ele porque ele esteve no Brasil há muitos e muitos anos num congresso da Conlutas. Quando eu conheci o Misha, lá em 2003, ele tinha uma visão de que todo esse debate de stalinismo e trotskismo, isso aí já é meio passado. Entende? Eu falava, Misha, se não pegar que esse é o debate mais atual que existe, porque é o debate do programa, é o debate de qual que é o modelo, o que nós propomos para a humanidade, e que é oposto ao stalinismo. Não é um pouquinho mais à esquerda que o stalinismo, não é um pouquinho mais democrático que o stalinismo, é oposto a eles. Entende? Se a gente não fizer esse debate, a gente não consegue nada. Hoje ele tem plena consciência disso. Entende? Então, quero dizer, a gente escuta do pessoal da UP, isso aí é meio picuinha do passado e coisa do gênero. Esse é o centro, porque esse é o projeto que a gente coloca. A classe operária vai tomar o poder, reconstruir o planeta pelas suas próprias mãos, ou precisa de meia dúzia de burocrata que manda e que faz tudo isso? Porque se outra vez não for a classe trabalhadora, de novo um outro setor que se acha superior a ela, tomar essa tarefa vai ser derrotada, porque a libertação da classe trabalhadora é tarefa da própria classe trabalhadora. Certo? E não de uma burocracia privilegiada. Não tem outra opção. Tá? Então, a tarefa lá é difícil. Se é difícil aqui fazer esse debate, a tarefa lá é muito difícil. Tá? Porque aqui o pessoal fala assim, vou concluir com isso, desculpa que eu estou tomando muito tempo, mas é que talvez esse seja o ponto mais importante. Tá? Aqui, às vezes, a gente passa batido. Eu vou ser bem sincero com vocês. Às vezes, a gente passa batido esse debate.
E a gente tenta, vamos reconstruir a ideia do socialismo sem precisar aprofundar tanto nas diferenças e nos debates. A gente apresenta a proposta mais radical, a gente é a favor do socialismo, a gente defende lá a Ucrânia e com isso vai. Não, com isso não vai. Se a gente não fizer a fundo esse debate, com isso não vai. E quem me convenceu disso foram os anos de vivência na Rússia. Porque lá não tem como tu passar batido esse tempo, entende? Não tem como tu passar batido. Porque lá todo mundo conhece essa história, todo mundo viveu essa história. Então tu começa a ficar, mas daí vai burocratizar de novo. Não, mas daí vai virar aquela merda que era a União Soviética de novo. Entende? Eu chegava, vou concluir com isso, né? Quando eu cheguei lá, meio molecão e tal, né? Então aquela pergunta óbvia, quando eu encontrava alguém de mais idade, né? E essa pergunta foi pro pai desse camarada, pai do Misha, né? E eu perguntei, como que era melhor, na época da União Soviética ou hoje? Né? Aquela pergunta bem, né, inocente, assim, né, de gurizão, né? Aí o pai dele, com toda a sabedoria, falou assim, olha, ele falou bem assim, tá? Desculpe o palavrão. Na época da União Soviética era uma merda. E hoje? Hoje é uma merda. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa alternativa não é nem o que tem hoje e nem o que tinha na época da União Soviética com Stalin. A nossa alternativa é uma terceira. Nós não escolhemos entre as duas merdas, entende? É nesse sentido. Se nós não fizermos esse debate a fundo, nós não vamos reconstruir o ideal ali, que foi profundamente derrotado na década de 30, tá certo? Mas que nós temos todas as condições de reconstruir. Fácil? Não. Dizia o velho Moreno, é a tarefa mais difícil da história da humanidade, certo? E está nos nossos ombros essa tarefa. Pessoal, não sei se eu esqueci alguma das perguntas aí, porque eu me baguncei todo aqui com as anotações, ó, né? Estão vendo aqui, a caligrafia não ajuda também. Mas se eu esqueci, a gente conversa aí no final, tomando uma cerveja, tá bom? Fogo!